Fala galera, seja muito bem-vindo ao vídeo. Hoje eu abaixei uns mods muito louco em Terraria, insano. Que vários mods em inglês, japonês, você não sabia nem sei falar em português, imagina em inglês muito menos em japonês. Mas vou testar aqui, quero mostrar pra vocês os mods também como que é. E eu vou provavelmente tentar até matar o parede de carne. Tipo, nunca joguei tanto assim Terraria, não sou tão bom assim. Ainda mais no PC, vixe, eu vou passar vergonha aqui imenso. Então vamos embora. Vou criar um personagem, um novo mundo. Testei aqui. Sei mais ou menos, não sei muito bem, mas é muita loucura que vocês vão ver. Tipo, isso é louco. Nem eu sei o que tá acontecendo aqui. Mas vamos embora, vou criar meu personagem aqui rapidão. Já já eu volto. Então galera, eu voltei aqui, né? Como eu falei, vou criar meu personagem aqui. Eu pensei em escolher essa roupa, mas eu falei, não, vou pegar qual que tem a caveirinha. Acho bem da hora, sabe? Vai combinar bastante com o meu personagem. Pegou o cabelinho ali que parece um pouco do Broly, porque eu sou bem fã do Broly, né? Eu também gosto de uns cabelos muito grandes assim. Aí, mas não fez nada a ver o meu personagem, nada a ver com do Broly. Pensei em colocar um brancão, mas falei, um pretão vai. Vai colocar com o pretão, um olho azul, vai ficar bem legal, assim, sabe? E tipo, a criação de terra é bem limitada, assim, mas eu gosto bastante. Eu não sou um crítico, eu não sou o melhor cara pra ficar criticando, né? Porque eu nunca zerei o jogo, né? Afinal. Mas eu tô aqui só pra dar uma conversinha a mais aí, saber como que gravar, sei lá. E, tipo, eu gostei bastante do meu personagem que eu criei ali. Ele parece mais um roqueiro ali, ele parece um personagem de um filme. É, Aí eu falei, não. Aí chegou a parte mais difícil que eu falei, né? O nome. Aí eu fiquei pensando, qual nome eu vou colocar? Fiquei falando, nossa, e agora? E agora? Qual que é o nome? Aí eu pensei assim, ah não, eu vou colocar o carinha que mora logo ali. Que é do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Sou bastante fã do Todo Mundo Odeia o Chris. Só que eu falei, não, tá. E vai ficar muito grande, né? Aí eu falei assim, é melhor eu colocar. Eu pensei muito, fiquei pensando muito aí, eu falei, eu vou colocar carinha ali. Tipo, é o carinha ali, tipo, o carinha ali. Aí eu coloquei o carinha ali e tipo, foi bem. Eu sou horrível pra criar o um nome, né? Então. Aí tinha esse mundo que tava testando, né? Os mods pra ver como que é. E vou criar um novo mundo, gosto bastante do mestre, porque é difícil. Coloco o caminho, porque o outro tem tipo uma minhocona. E quando você chega depois do hard mode, já tem uma minhocona é, metal lá do robô, né? Então eu falei, não, vou pegar o cérebro porque não tem um cérebro de metal. Então eu vou escolher a fase do cérebro, porque eu também gosto bastante do cérebro. Eu vou pegar ele pra me pegar o troféu e ter o troféu com todo mundo, né? Quase todo mundo, assim, né? Praticamente. Porque porque é bem legal ter todos os troféus, acho bastante legal, mas platinar assim eu não platino não, porque é muito tempo dedicado, eu sou CLT, e tipo, nossa, aí não dá não, né? Aí na criação do mundo ele também demorou bastante, demorou muito, mas muito mesmo. Ficou carregando, ficou tipo uns 10 minutos ali, sabe? E eu falei, nossa, você é louco. Aí, aí, quando eu voltar aí, já eu volto aí, falou? É nóis, pessoal. Ufa, galera, até que enfim, porque tipo, vocês têm que ver, tipo, não, vou colocar até no vídeo aí, mas tipo, demorou muito, ficou tipo umas 10 minutos carregando assim, eu falei, não, bugou, e não tá aqui, já vou começar o básico, né, pegando madeira, pá, aí eu comecei a pegar as madeiras rapidão, porque eu já queria fazer o básico, mas tipo, primeiro eu comecei a mostrar pra vocês, queria mostrar os itens que já veio, aí eu peguei esse orbe que é tipo uns atributos, né, que é pra no começo do jogo dar mais vida, dar mais dano. Aí você fica com um negocinho lá em cima lá, e tipo lá você vai subindo de nível, você vai upando, você vai colocando os atributos que você quer, vai, você vai tipo colocando em força, vida, e é muito bom. Só que dessa vez eu não escolhi muito bem. Teve uma outra vez que eu escolhi os atributos, aí eu já comecei tipo com o máximo de vida ali, sabe? Aí eu podia pegar mais coração e ficar com mais vida ainda. Aí eu achei bem interessante. Aí depois começar a pegar madeira, né? Pra mim já poder avançar bastante, pra mim fazer as casas do NPC, pra mim ficar tranquilo, depois só minerar. Aí comecei a pegar todas as madeiras que eu vi, né? Nessa patinha aí, que eu já sei um lugar bom, eu comecei a cavar.
Aí apareceu esse cara gigante aí que eu falei, que isso? Tipo, do nada apareceu um player praticamente, né? Tipo, com armadura de cobre, tava me dando muito dano, tava dando pouco dano nele. E eu falei, oxi, o tamanho desse cara, eu fiquei com uma medão. Aí ele toma até vida de vez em quando ali. Aí ele, quando ele tá com pouca vida, ele começa a fugir ali, ó. Aí ele ficou preso. Aí ele deu pra a armadura dele, já é um bom começo, eu já não preciso da armadura. Aí eu botei a mini. Aí desse é o lugar plano, né? Que eu queria fazer ali, que era um lugar bem bonitinho, tipo, tava pensando em construir uma base, aí talvez eu vou construir. Porque tipo, tem duas montanhas, uma de cada lado. Aí eu comecei, aí eu falei, não, eu vou criar várias roupas aqui. Aí eu comecei a viajar, mano, as criações que tinha, e tinha um monte de criação que eu nunca vi, tipo, esse bastão aí que eu achei muito da hora, essa espada aqui é a Murashi, né, eu acho. Aí eu tentei colocar a coisa e acabei ficando sem madeira. Aí eu falei, não, eu tenho que minerar mais, pegar mais madeira. Aí eu peguei a Murashi, mas eu tava dando um pouco de dano, e falaram pra mim que eu vi que ela era a arma mais forte do jogo. Não, não é mais fácil, mas tipo, que ela dava um dano absurdo. Só que aí tava dando tipo 35, 15 de dano. Aí eu falei, oxe, por quê? Aí eu fiquei testando os negócios ali pra ver o que era, mas não era nada importante. Aí logo em seguida eu voltei, né, pra mim. Eu peguei mais madeira, eu fiz uma construção. Eu peguei e comecei a ver, né, o mod que eu falei, e aquele negócio que eu não tinha visto na hora. Eu vi que era os negócios de atributo, né? Como que tinha falado antes, que era pra aumentar a vida, estamina, força e magia. Tipo, pra quem quer ser mago assim. Lá em cima lá é estamina, como vocês podem ver que sempre quando eu bato lá, ele vai descendo. Aí eu entrei na primeira caverna que eu vi, né? Que é o padrão, que a primeira caverna que você vê no Terraria você entra. Aí comecei a quebrar todas as coisas pra pegar iluminação, né? Tocha. Aí encontrei o trilho. Aí eu comecei aí, eu fiquei rezando pra, tipo, já vi uns minérios muito bons, tipo platina, assim, encontrei umas platinas muito bom. Ou ouro, né, que não sabe qual que era o minério aí, mas eu provavelmente eu não sei. Aí não tinha nada nesse lado, só tinha um buraco lá, mas eu meio cavei. Aí eu falei, vou ir pro outro lado, quem sabe lá não encontro algo. Aí eu fui, no outro lado também não tinha nada. Eu fui lá à toa, aí não tinha nada, mas pelo menos tinha um buraco já feito lá, eu comecei a ir. Aí como acabou a minha tosse, tive que ficar usando essa iluminação de água. Comecei a cavar todos os buracos rapidão assim. Tinha encontrado outro trilho, mas era o mesmo que eu entrei. Aí comecei a ir pra ver que eu encontrasse alguma coisa assim. Aí só encontrei minério de ferro mesmo e tipo, apenas isso. Aí lá na frente encontrei um minério de platina também, como tinha falado. Eu chutei, era minério de platina. E tem esse robozinho que ele fica vindo, pelo que ele suga, né? Que eu ficar muito perto dele, ele começa a sugar minha vida. Só que eles aparecem direto, eu fico. Aí é bem chato esse bicho na real, né? Aí tinha um minério de demonita aí, eu tentei pegar. Só que eu tava com a picareta de cobre, né? Eu falei, ah. Aí eu peguei e comecei a descer. Peguei o slime, fui descendo, fui procurando algo bom. Comecei a cavar pra baixo, padrão de terra, que não tava encontrando mais nada. Comecei a cavar. Aí cavei e no fim não encontrei nada. Encontrei uma outra caverna, fui nos minérios de platina. Aí eu morri, simplesmente por uma pedra que caiu na minha cabeça. Eu nem vi. Aí como eu voltei ali pra cima, eu já resolvi tentar criar mais casas. Só que eu comecei a avançar pra cima pra criar umas barras de demonita. E aí depois de que eu criei as barras, né, de minério, que não era demonita, aí eu resolvi criar mais casas. Aí tipo, não tava indo, né? Eu comecei a apertar, eu não tava entendendo. Eu falei, por que não tá criando? Eu falei, será que bugou o mod? Aí eu falei, ou será que era porque não tinha gente na casa? Aí eu comecei a ir e não tava indo. Aparecendo um monte de mensagens ali, eu não tava entendendo nada. Eu falei, não, mas por que será que tá tendo tanto isso? Aí eu fiquei pensando. Aí eu fui lá, fui pesquisar. Pesquisei, não foi. Cliquei, não entendi nada. Aí eu falei, não, tem que ir lá no Google Tradutor. Aí eu peguei, fui no Google Tradutor, aí eu entendi que eu precisava de um slime. Um slime praticamente pra eu poder criar a casa. Aí eu falei, nossa, eu tô me humilhando aqui. Aí depois eu comecei a criar os minérios.
e meu inventário tava cheio, eu precisava urgentemente de um baú pra me organizar meu inventário, eu tava ficando todo agoniado. Aí eu fiquei pensando no que eu fazia. Aí, aí eu já encontrei um baú na caverna direita, que eu falei, não, vou pro lado direito. Aí eu encontrei um baú, falei, até que enfim. Aí eu tava pensando no que eu jogava fora, eu peguei o baú pra me guardar minhas coisas. Aí eu fui lá pra guardar o meu baú. Não, pra guardar minhas coisas, porque como que eu vou explorar com um inventário assim? Então eu praticamente sem ser nada. Eu tava organizando. Aí quando eu organizei assim, falei, eu vou voltar lá na caverna. Aí eu voltei na caverna, porque quando o inventário não tava lotado, aí eu já encontrei uma árvore de safira. Aí eu pensei que era diamante, mas eu vi que não era diamante, era safira. Aí eu falei, preciso pegar o rubi pra me poder criar, né? Aí minha missão era pegar minério de platina e rubi. Mas eu ficava pegando todos os minérios que vinha, porque eu sou Zé Lutinha, não aguento. Aí tava quebrando todos os, os baldes aí pra me poder pegar bastante tocha. Aí tava ruim, encontrei as casinhas, aí não tinha nada demais, só tinha umas tochas. Peguei o baú, porque eu tava precisando do baú. Aí começou a vir. Aí eu tava ouvindo esse barulho e tinha um robô ali. Aí eu queria ali pra matar ele, né? Ou sei lá, pra ver o que ele ia fazer. Só que quando tava chegando muito perto, como eu falei, aquele bicho começa a roubar a vida. Aí do nada apareceu um clone meu ali embaixo. Eu já fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo, a minha vida descendo. Eu falei assim, e agora, o que eu faço? Aí eu acabei morrendo por um robô. Aí eu fiquei todo boladão assim. Eu falei, tá me tirando. Aí eu voltei lá. Aí eu peguei, fui no guia pra mim ver os negócios que estavam na minha inventário, não sabia o que era. Aí eu abri os atributos, aí eu fui ver esses negócios da habilidade, sendo que na hora eu não sabia. Aí eu pesquisei, vi que era um negócio de habilidade, mas só que eu não pesquisei como usar a habilidade. Aí eu peguei, né, voltei na caverna lá porque eu queria voltar a mineração. Eu acabei não conseguindo, aí não. Aí eu voltei, né, comecei a minerar, acabei conseguindo, tô viajando aqui. Aí eu fui ver que eu ainda encontrava o meu clone. Aí eu acabei não encontrando, porque eu fiquei um pouco. Não sabia onde que tava o meu clone. Aí eu continuei a mineração tranquilo, procurando platina, procurando platina e rubi, né? Pra me poder invocar o Rezelar pra poder avançar. Aí no fim eu não peguei, não minerei, tomei um daninho ali. Aí eu matei o bicho da pior forma possível, da forma mais covarde. Esperando ele vir só dando um bastãozada nele, ele não entendeu nada. Eu tava esperando ele do pra o item da cabeça dele, né? De iluminação ali. Aí acabou não indo. Aí eu acabei esquecendo das casinhas. Porque. Aí eu voltei onde que eu tinha morrido pela pedra, né? Aí eu fui, comecei a cavar pra baixo. Comecei a procurar mais coisas, minério. Encontrei outra casinha. Aí nessa casinha ali, pelo que eu lembro, não tinha nada demais. Eu voltei à mineração, encontrei um baú. Aí depois encontrei outro baú. Aí depois veio esse depois encontrei mais um baú. Comecei a procurar a mineração, mas não acabei não encontrando. Aí eu nem rubi nem as platina.
Aí eu peguei, né, como eu tinha saído do jogo, porque já tava tarde, eu tinha que dormir pra trabalhar no outro dia. Aí eu peguei, entrei de novo, fiquei lá brincando, balançando uma espada lá. Eu falei, não, o que eu tinha que fazer mesmo? Aí eu peguei, aí eu organizei minhas coisas, tava organizando tudinho assim. Eu comecei a organizar tudo bonitinho, pra ficar tudo ok, né? Organizei, coloquei uns baús certinhos, uns aleatórios, uns que era só armadura, outras coisas. Aí eu voltei na mesma caverna que eu tava indo sempre. Eu tava sempre morrendo lá, sempre nos mesmos local. Mas tem um slime, até que enfim encontrei um slime que eu não tava encontrando nunca. Pra me poder criar as casas, eu comecei a pegar ele. Aí eu encontrei umas vidas no meio do caminho, encontrei, começou a ficar muito escuro assim. Aí acabei morrendo, não sei como que eu morri, eu simplesmente explodi. Aí eu coloquei os atributos de novo aí pra mim ficar tudo bonitão. Aí eu criei de novo a casa, criei tudo errado afinal. Fiquei mal bolado, eu falei, oxe, não é possível. Aí eu fui ver até onde eu fui, pra ver que até esse baú e tal. Porque tinha um clone lá que tava me dando mal dano. Aí eu falei, oxe. Eu comecei a ir no carrinho de mão lá, carrinho de coisa. Aí comecei a cavar pra baixo. Comecei a falar, não, cansei. Comecei a cavar. Porque eu não tava encontrando rubi também. Eu já tava tudo com as platinas, mas não tava encontrando rubi. Aí tinha aquele robozinho que ficava me perseguindo ali pra sempre ali, ó. Um infeliz. Eu comecei a descer, encontrei um lugar de aranha. Aí eu tenho medo de aranha, eu tenho bastante medo de aranha. Eu falei, não, vou pular essa parte. Comecei a cavar mais ainda, mais rápido possível. Eu comecei a aparecer dois robôs. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu voltei. Aí eu falei, não, eu fui ver o que o carinha tava vendendo lá, não tava vendendo nada demais. Eu peguei, comecei a pegar mais madeira pra poder criar mais casas. Aí eu desisti, comecei a ir até onde ia, pra encontrar outro lugar. Aí eu vi que aqui era o lugarzinho de com opção, eu voltei. Porque eu tava fraco ainda. Criei mais duas casinhas, entrei e fui pra direita pra ver o que tinha na direita lá, e tinha um deserto. Aí depois eu vi um negócio no cantinho ali, eu falei, o que era aquilo? Eu não sabia o que era também. Acabei indo rapidão lá pro outro lado, entrei na primeira caverna que eu vi, comecei a descer, aí eu vi esse lugar retão, eu falei, opa, que é a espada aquela espada lendária lá, né? Só que não, era tipo um lugar de japonês muito foda. Acabei pegando um item ali que eu nem sabia o que era, equipei, sem saber o que era, porque tava em inglês, não tava entendendo. Aí tinha uma exposição, tosse, padrão. Aí apareceu aquele olho lá, nossa, na hora que apareceu aquele olho lá, eu fiquei paralisado. Eu falei, você é louco? Aí eu peguei até o carrinho e meti o pé. Aí eu fui, encontrei o lugar da abelha rainha, já desse foi marcado, deu pra eu voltar. Aí eu comecei a encontrar vários baús. Aí encontrei esses baús da selva, e fui na área da selva. E eu não fui na área da corrupção, mas fui da selva, que é o lugar mais perigoso ainda, né? Vai entender. Comecei a cavar pra baixo, encontrei bastante platina, eu cavei. Encontrei um carrinho de mão, encontrei outro baú, apareceu outro olho, fiquei paradão. Eu falei, nossa, agora eu comecei a procurar um monte de equipamento bom,
Tava ficando fortinho até. Os robôzinhos não paravam. Encontrei outro baú. Aí eu falei assim, até que enfim encontrei outro baú, hein. Não, eu falei, opa, o mundo tá ao meu lado. Encontrei outro baú no mesmo lugar do carrinho de mão. Aí eu fui reto, matei o bichinho que tava me perseguindo porque já tava me enchendo o saco. Aí eu comecei a cavar pra baixo. Falei, quer saber agora que eu vou encontrar um rubi. Aí eu cavei e não encontrei. Não encontrei o rubi, mas encontrei o lugar do gole. Aí encontrei uns exploros, fui pegando, apareceu dois olhos, fiquei assim, fiquei pensando, e esses olhos aí? Aí me cheguei perto, fiquei com medo, não queria testar o que era, comecei a cavar reto, pra baixo, pro lado direito, pra cima, pro lado. Aí eu falei assim, nossa, e agora, o que que eu faço? Eu comecei a cavar pra baixo, pra baixo, pra baixo, encontrei aquele negócio vermelho, mas me dei bola. Porque eu tava na área do gole, acabei morrendo por um olho, de novo. Não, na real eu morri, mas sabe pelo que eu morri? Aí eu falei, não, vou organizar aqui, como que eu já morri, eu vou organizar meu baú. Vou ver que o game me ajuda a descobrir algumas coisas. Tava vendo ali que eu tava podendo criar algumas armas fortes. Aí eu vi que eu não criei nada. Eu comecei a criar. Criei um machado de. Um machado de plastina pra me ajudar nas capturas de madeira. Aí eu falei, nossa, e o machado e a picareta de plastina? Aí acabei não criando a picareta de plastina. Aí eu peguei, criei uns tecidos, nem sei porque eu criei. Aí eu pensei em comprar um capacete de iluminação, mas tava sem dinheiro. Eu peguei, ui, desculpa, desculpa. Aí depois eu coloquei os atributos de novo lá. Nem sei que tava funcionando, se não tava. Aí tava vendo ali, tava tinha muita coisa que eu nunca vi lá, sabe? E tinha muita coisa no mod aí. Tipo, eu nunca joguei com mod, né? Eu tava morrendo. Aí começou a aparecer esse lagarto aí, ó. É lagartixa, essa minhoca aí infeliz. Começou a me perseguir, começou a. Tipo, ela vinha embora, vinha. Aí ele ficava lá embaixo. Falei, vou ficar aqui girando, matar ela. Ela foi, tentava criar algumas coisas pra mim, enquanto tinha a minhoca me perseguindo. Aí eu vi que não tinha nada. Eu falei, vou criar pra mim uma armadura de cada, né? Tipo, uma de prata, outra de ferro. Pra ficar pra mim com uma defesa máxima. Fiquei com 24. Ah, fiquei com 24 de defesa. Aí eu falei assim, talvez agora eu consiga matar o Rezelé, mas eu vi minha vida. Eu falei assim, não, eu preciso de mais vida. Eu peguei, organizei o baú pra me voltar no mesmo buraco que eu tava, né? Não, na verdade, eu comecei a organizar o baú, deixar tudo bonitinho, sabe? Deixar o equipamento, baú aleatório pra mim poder me organizar. Eu fui me organizando certinho. Aí eu falei assim, aí eu entrei nesse gato porque ele era o negócio do mod e era negócio de LOL. Eu baixei um mod do LOL que nem eu sabia. Aí eu peguei e falei, será que eu vou pro baú lá? Pro. Que baú? É. Para. Nossa, pro mesmo buraco. Eu falei, não, vou cavar reto aqui, já tem um buraquinho aqui mesmo. Aí comecei a cavar pra baixo. Só comecei a cavar na esperança de eu encontrar um rubi. Cavei. Aí começou a ter esse carinha que tava é, é, atirou em mim, eu fiquei boladão, ele acha que é aqui pra atirar em mim. Eu comecei a matar, eu falei, será que ele vai explodir? Ele explodia, acabou me levando eu também. Aí eu fiquei boladão, comecei a descer com o medão. Aí eu comecei a descer, cavar reto. Aí tem esse meu pet me seguindo aí, que ele só fica falando algumas coisas aleatórias. Acabei esquecendo de pesquisar porque eu fiquei sem tempo. Comecei, aí comecei a cavar. Só comecei a cavar pra baixo. Encontrei plastina, encontrei baú, encontrei equipamento bom, encontrei bastante minério de plastina. Eu comecei a cavar mais pra baixo, encontrei mais nada. Comecei a cavar. Aí eu cavei. Aí eu fiquei travado lá, porque eu sou bem ruim jogando no PC. Aí eu comecei a descer. Aí eu vi aquele negócio ali no bioma de cogumelo. Aí eu peguei um equipamento ali que eu nem sabia, eu equipei, porque pra mim mod, que tá no mod é bom. Eu nem sabendo que era, achei bastante bonito o local lá, que eu nem dei uma bola, mas ficou bem bonito lá. Só fui, peguei e fui embora, mas achei bem bonito o lugar lá. Aí eu comecei a cavar pra baixo, só tinha água e mais água. Eu falei, não é possível, esse jogo tá contra eu. Só porque eu queria um rubi, eu não tava conseguindo um rubi porque eu falei, nossa, e agora?
Aí comecei a cavar, 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 cavar. Cavei pro lado porque tinha esse robô aí me perseguindo. Ele não parava de me perseguir. Ele parou. Eu comecei a cavar. E pelo jeito eu tenho. Desculpa pessoal, eu tô com sono, né? Acabei de voltar do trabalho. Por isso que eu tô narrando. Porque tipo, não sabe, eu não lembro o que eu falei. Cheguei na parte do. Na parte do. Como fala? Da lava. Aí vi esse carinha aí muito louco ali. Eu falei, e essa lança dele? Aí eu falei, não, vou tentar matar ele. Aí eu acabei não matando porque encontrei essa casinha. Eu fui ver o que tinha no baú. Aí no baú tinha essa invocação da espadinha lá. Eu esqueci o nome dessa espada. Aí foi aí que eu pensei, não, vou virar. Minha build vai ser Summoner. Aí eu falei, vou virar o Summer. Só por causa dessa espadinha que vai ser muito top. É tipo aquela espada lá, mas que é Summer. É Summoner, que é invocação. Aí eu comecei a cavar pra baixo de novo, na esperança de encontrar um rubi. Aí eu vi aquele negócio, eu quebrei achando que era um rubi, mas não era um rubi. Aí tinha uma coisa atirando em mim, aí encontrei o rubi. Aí eu falei, ufa, até que enfim um rubi. Aí encontrei uma vez, e já era, você já sabe, quando nós precisamos de alguma coisa, encontra uma vez, né, encontra sempre. Aí começou a aparecer aquela minhoca muito rapidona lá. Aí eu fiquei com medo, eu falei, e agora? Aí eu vi que ela não era inimiga, porque ele tava me atacando. Desculpa, tô com sono. Aí eu comecei a cavar, eu procurei um minério, falei, não, agora eu vou procurar minério bom. Comecei a cavar, como que eu tava com um negócio de ferro, eu falei, não, eu consigo quebrar pra mesma coisa. Aí encontrei um coração de vida, que eu tava atrás de coração de vida na verdade. Aí tinha esse negócio ali, eu fiquei boladão, que ele tava toda hora me aparecendo. Aí ele matei. Assim, eu vou pegar a vida primeiro, tava quase morrendo pela lava. Quebrei a vida, eu falei, o que foi aquilo? Aí eu apertei, invoquei um boss. Eu falei, meu Deus, ele tava tipo deletando por causa do fogo. Aí eu nem tinha percebido bem, eu falei, nossa, ele tava morrendo. Ele ficou no fogo de novo, eu tava morrendo, morrendo, morrendo. Eu falei, não, vou dar mais um dano. Eu comecei a dar dano. Aí eu caí no fogo, eu morri pela lava. Aí eu fiquei boladão porque eu falei, não, faltava não muito, mas também não faltava. Não tava. Não, ele não tava com muita vida, mas também não tava com pouca vida. Eu peguei, desci, criei a coroa já, peguei pra me poder criar. Aí eu vi que eu podia criar o coração de vida. Aí eu criei o qual que faltava. Eu achei bem interessante esse negócio. Desculpa pessoal, esse negócio de criar vida. Porque é algo, tipo, é o único de criar vida, imagina. Aí tipo, começou a aparecer um monte de coisa ali. Aí eu falei, nossa, aí eu falei assim, vou organizar aqui, porque eu vou invocar. Aí começou a aparecer. Aí veio uma lua sangrenta. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei na lua sangrenta lá, fiquei matando minhoca, matei todo mundo. Aí comecei a matar, matar, matar. Aí o bicho não parava, upei a vida. E fiquei mais forte, minha vida desceu ali. Aí eu comecei a matar ali, ó. Teve uma hora que eu tava só batendo, batendo, batendo. E que só tava vindo cogumelo. Eu falei, oxe, por que o cogumelo? Aí eu entendi que era o. Aí só depois que eu fui entender que era o equipamento, né, que eu encontrei lá que me dava isso. Aí tinha o meu clone lá de novo e sempre que eu ia perto eu tomava um dano, quase acabei morrendo por causa disso. Apareceu um carinha, eu morri, ele veio de novo. Aí eu matei ele, tomei um dano de fogo, tava batendo, batendo. Aí eu acabei ficando secado, aí eu. Porque eu criei uma casa toda errada, eu explodi do nada, eu falei, eu sou o homem bomba, não é possível. Aí comecei a bater, fiquei lá mesmo, como que o pessoal já tava na casinha, eles não estavam tomando dano. Aí eu peguei, tava tentando criar a casa no meio de tudo isso, só que eu não consegui, morri de novo. Aí comecei a pegar madeira, porque falou que tava faltando madeira. Aí comecei a pegar madeira, apareceu os carinha, fui, criei uma casa retinha, criei três casas retinhas, né, graças a Deus. Aí depois eu comecei a matar, terminar essa lua sangrenta que não parava nunca, upei de novo lá. Um negócio azul que era estamina da magia. Que apareceu uma estrelinha de magia. Eu tô com sono demais. Aí começou a aparecer um monte de cara assim, comecei a bater. Eu tentei criar a plataforma de. Então eu baixei o mod de plataforma, sabe, de boss assim, né? Pra enfrentar a arena de boss.
Aí apareceu outro clone, eu matei. Só que eu tava entendendo, não tô entendendo muito bem esses clones assim, porque eles apareciam do nada e vinha. Aí como eu falei, eu tava batendo, eu tava colocando um monte de cogumelo. A minhoca não parava de vir. Tentei matar a minhoca, fiquei com dor de coração, morri, explodindo de novo. Aí eu comecei a terminar a lua sangrenta de novo. Comecei a criar várias coisas do nada. Apareceu uma espadona do nada lá embaixo que eu fiquei com mau medo. Eu falei, "Oxe", a minhoca apareceu de novo. Apareceu um novo NPC que tava pulando dentro da casa lá, que eu fiquei até interessante. Aí acabei morrendo de novo pela minhoca. Aí eu desci o NPC lá, matei a minhoca, minha vingança. Aí a lua sangrenta passou, eu convidei o NPC pra ir embora, ele foi embora. Aí eu falei nele, vou criar a plataforma. Eu tava tentando, não tava indo. Eu falei, oxe, por que não tá indo? Aí eu apertei lá pra ver, né, se era alguma coisa pra mim escrever, pra mim colocar o tamanho. Aí eu coloquei tudo errado. Apertei e não foi. Aí joguei de novo isso. Aí explodiu. Eu falei, não, não é possível. Eu peguei e fui embora. Eu desisti do vídeo, rapaziada. Muito obrigado por quem assistiu. E obrigado por quem não assistiu. E até a próxima. Eu teria ido ver o Pelé.